o inconsciente ele acaba impactando e tendo uma ação na performance e no que espirra do ciclo sono-vigília. Mesmo porque existe uma possibilidade de uma lembrança desditosa enquanto durmo, uma revivência de uma situação que faz fluxo, ou mesmo uma ação encetada na minha direção para mover sobre mim algum sentimento nefando, deixar algo perturbador comigo. Em saúde mental, relato do dia a dia de um psiquiatra espírita, Jaider vai falar no capítulo Estranha Obsessão de um rapaz que tinha 29 anos e que os pais, preocupados com a situação dele, haviam ido procurar o psiquiatra supracitado para fazer uma análise da situação desse filho. Ele assim, magro, alto, e não trabalhava. E tinha surto que volta e meia reincindia de perseguição, e quando isso ocorria, ele ficava como que preso dentro de casa. Se mantinha de pé, envolvia-se com uma cortina da sala, e quando estava no quarto, ele olhava e vigiava do lado de fora com a fresta que ele mesmo arregimentava com a mão na cortina. Então ele ficava naquela expectância de que algo iria suceder, nefando sobre ele. Era alguém de vida pouco produtiva, ficava mais em casa. E quando ele tinha essa solução de continuidade entre a crise, que amainava a crise propriamente dita, ele, vez ou outra, se arrumava com mais esmero para ir a Belo Horizonte para se relacionar com algum profissional do sexo. Mas ficava em casa a maior parte do tempo, e isso levava a uma angústia, uma preocupação, principalmente do pai. E esse rapaz também colocava a questão do suicídio. Já haviam levado ele em psiquiatra, ministrado antipsicótico, substância para amainar
e diminuir a crise persecutória que o afligia, mas sem sucesso. Vez que a crise voltava, mesmo sob a ação da medicação. Apresentava uma rigidez afetiva, emocional, era de pouca palavra e se dizia ameaçado por alguém que ele não sabia quem era. E houve um momento que, quando ele havia falado em se matar, o pai sacou de um revólver, abriu o tambor e colocou bala e vociferou para ele: saia para algum lugar com esse revólver e resolva a sua situação. E uma situação assim é um perigo, porque se esse rapaz estava sob uma ideação suicida, dar um revólver na mão dele seria uma gota num copo cheio que o entornaria, em termos de risco real de que ele viesse a realizar algo contra si mesmo. E há até um alerta para genitor e responsável. Quando o seu filho, ou aquele o qual você cuida em casa, se ameaçar de matar, não diga para ele fazer aquilo. Procure ajudá-la a se afastar dessa ideia. Porque ao estimular ele a ter aquela ação, pode ser o estopim, o gatilho que cascateie uma ação nesse sentido. Por isso que ouvir alguém falar que vai cometer algo contra si mesmo é um alerta para aquele que ouve. A orientá-lo para ajudar esse alguém, escondendo remédio, trancando gaveta com faca, tirando o revólver de casa, de preferência, porque é um perigo esse tipo de instrumental no lar, mesmo quando se considera um acidente. Tinha um médico que usava droga e estava numa saleta onde ele tinha coleção de arma de fogo. Sob o efeito do entorpecente, ele toma uma arma, achou que estava descarregada, que o tambor estava vazio, e, ao colocar a arma na própria cabeça, puxa o gatilho. E, como tinha uma bala ali, o supracitado tambor, veio a falecer com aquela bala. Um outro caso com arma de fogo relata de duas crianças
que eram irmãos, e tinha uma outra, que era vizinho, que estava brincando junto. Tinham idade abaixo de 11 anos. E o irmão mais novo estava com uma arma de fogo que ele tinha encontrado na saleta onde eles estavam e achou que estava descarregada, mexia ali para passar o tempo naquela arma e, num dado momento, é expelida dela uma bala na direção do irmão que vem a falecer. No momento que o coleguinha que estava junto acusa que algo grave tinha acontecido, alerta a mãe que estava próxima, que vem, e ao ver o filho desfalecido no chão, o coleguinha diz que o irmão tinha matado ele de propósito. E ficou esse estigma. Esse irmão foi acusado pela mãe de ser o ceifador da vida do irmão e carregou essa culpa e essa estigmatização pelo resto da sua trajetória, numa dificuldade de relacionamento que se instaurou entre a mãe e ele e de acusação de perfídia. Isso mostra o risco que é ter uma arma de fogo em casa. Porque a proteção de um ambiente doméstico, ela passa primeiramente pela minha vida de oração e pela minha moral crística, a minha busca de conexão com ele por atitude, pensamento, palavra, evangelho no lar diário, para, num segundo momento, encontrar uma porta bem trancada, uma cautela, um cuidado, em fechar janela de forma adequada. Mas ter um instrumental sob a alegação de que é para minha defesa é uma falência de percepção. Porque a defesa real, ela acontece pela minha postura moral, pela minha renúncia ao mal, pelo meu trabalho edificante. Sob risco de dar munição para alguém que esteja próximo fazer algo contra si mesmo ou por acidente acontecer uma catástrofe, uma tragédia, como no caso supracitado. Esse caso, inclusive, é relatado nesse mesmo livro, dessas duas crianças, irmãos. Por isso que, ao perceber que aquele ao qual estou próximo ameaça fazer alguma coisa contra si mesmo, eu preciso auxiliar e não confrontá-lo a ir e fazer o que diz que pretenda. E essa mãe preocupada porque esse pai havia tido essa atitude em relação a esse filho, e o rapaz acabou por internado no estabelecimento. Quando aconteceu a reunião mediúnica, houve uma orientação psicofônica do mentor do médium, ali um benfeitor que expressa dizendo que o processo obsessivo
de longo transe curso do rapaz tinha a ver com a mãe, que quando justaposta ao corpo denso de carne, ao desdobrar a noite, comandava e estava à frente de uma legião de espírito vingador, vinditoso, que, em nutrindo e tendo ódio pelo rapaz, buscava de esforço e prejudicá-lo. Isto é, fora do corpo de carne, a mãe atuava na coordenação desses espíritos inferiores contra o filho. Isso já era denunciado pela postura altiva, autoritária que ela tinha diante do marido, do filho. Por isso que a questão da persecução que esse rapaz sentia tinha razão de ser, porque algo era movido em relação a ele mesmo para prejudicá-lo. Mas o que ele não podia imaginar é que estava dentro das quatro paredes ali que ele estava. Foi algo que o Jaider preferiu omitir deles, porque não teria um entendimento e uma abertura para uma troca de figurinha desse nível. E se restringiu a orientar os três ao Evangelho no Lar Diário, na esperança de que tanto prejudicador quanto prejudicado, perseguido quanto perseguidor, ouvindo, recebendo a lição evangélica, crística e orando em sinergia junto, ofertasse um piso, um cimento consciencial ao mentor, ao benfeitor, para um melhor encaminhamento da situação e esclarecimento. Foi sugerida a casa espírita para que pudessem ir, marcou um retorno, mas optou por bem manter a medicação que obstaculiza uma interferência incisiva do obsessor. E aqui ele vai explicar que o neuroléptico, que é a medicação que foi desenvolvida no arranque inicial, antes mesmo de que outras classes viessem no subsequente, visto ser uma subdivisão, um subgrupo dentro de antipsicótico, para abordagem e tratamento da psicose, delírio, alucinação, tendo por isso essa denominação de um típico antipsicótico. E a ação dele na parte etérea do neurônio, que é a célula nervosa, existem outros ali junto que auxilia no trabalho e no empenho do sistema nervoso central. Somente que o neurônio é que faz a parte de intercomunicação e intercambiamento de substância. Mesmo sabedor de existir outras células como a glial, que vai auxiliar ali nessa manobra. Mesmo com subdivisão que possa acontecer ainda
inabordável para o conhecimento do cérebro, que inclusive é pouco esmiuçado, e é consenso que usamos uma pequena porcentagem da capacidade do cérebro, e em termos de conhecimento isso é ainda defasado. Mas na ação específica desse neuroléptico, ele dificulta a parte desdobrar. E no subsequente, o circuito sináptico da conversa, da comunicação, ou interferência, influência mediúnica. Daí que em processo grave da realidade subjugante, obsessiva, há uma amenização, uma resposta boa após o uso dessa medicação. E algo que ele coloca em aberto é o sumiço da família, que pode ter sido orientada pelo desafeto, o espírito obsessor, a não voltar por terem sido denunciado na sua ação, na sua intenção. E pode ter acontecido da família não ter encontrado aquilo que desejava. E aqui cabe um adendo, que é a questão da interferência que existe na comunicação minha com o outro. Porque quando eu sou instrumento para aclarar uma condição obsessiva que o outro vive, ou o estimulo a buscar um recurso que vai ajudar a um enfrentamento e a enfraquecer aquela incidência, aquele assédio obsessivo, isso reverbera num desestímulo que esse alguém vai receber dessa legião que o espreita para continuar no caminho que eu orientei. Por isso acontece de eu falar A e o outro entender B, ou ser dada uma orientação da terapêutica desobsessiva, como o passe à distância, o evangelho no lar diário, supracitado, água fluidificada, o trabalho voluntário, o meu burilamento moral, a minha renovação. E ao ser colocado isso, o outro acaba se esvaindo e retrocede naquele caminho e se afasta. Nós temos um grupo do Passe à Distância, que é um grupo em que várias pessoas fazem o evangelho lá ao mesmo tempo, da Casa do Caminho. Foi criado em fevereiro de 2016, início desse ano, e que é uma bênção, porque é um trabalho onde ali é postado toda terça, às 19 horas, a chamada para o Passe à Distância, que é postada às 22h30, e quando essa chamada é postada no grupo, para lembrar, para que todos que estão ali possam participar da rede, convidar outros
que fazem parte do respectivo contacto, é, na sequência, postado o Evangelho segundo o Espiritismo, e às 22h30, em preterível, Passe a Distância, que é uma oração em que o Cristo mesmo, ele vai vir consolar e confortar essa falange do Espírito de verdade. E que não passa de 15 minutos, costuma ser menos, até uns 13 minutos essa oração. E o convite é para que às 22h15 a pessoa já esteja com um copo de água ali, já entre na rede de oração, leia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, coloque um copo de água para fluidificar, que no caso já estaria ali, e às 22h30 o Passe a Distância postado, ou seja, uma rede oracional. E é curioso que ao longo desses anos desse trabalho, houve vários casos de eu saber que a pessoa precisava entrar numa rede de oração dessa. Até a intuição de convidar a pessoa para participar do grupo. E muitas vezes pegava o número do WhatsApp dela, inseria ela no grupo. Porque conforme o estado que eu possa estar como espírito inferior, quando o outro me traz para próximo de um trabalho assim, dessa luz, já é uma força para mim. Daí eu, me colocando no lugar do outro, imaginava que isso iria ajudá-lo, ter essa atitude de, inclusive, colocar o número no grupo para que a pessoa pudesse fazer parte da rede de oração, que é auxiliativo, e participar conosco um tempo e sair do grupo. Ou seja, quando algo tem uma energia que é libertadora, ela vai enfrentar, mesmo que defeso para mim, o combate, o assédio de espírito que não quer a libertação desse alguém, que se compraz na subjugação do outro, que tem algum ganho. Que deseja permanecer na interação obsessiva. E para o qual um trabalho como esse o atrapalharia, interceptaria no seu plano com esse alguém. Por isso, de forma sorrateira, na calada da noite, existe uma ação, como fala aqui dessa mãe, que legiava espírito vingador noite adentro para prejudicar o filho, que tenta fazer com que a pessoa se afaste daquilo que vai ajudá-la, que vai beneficiá-la. E isso é claro, para quem está num trabalho como esse do Passe a Distância, isso é escancarado, essa ação nefanda de espírito que tenta afastar alguém do que vai ajudá-lo, do que vai libertá-lo. Por isso, Jesus não se cansa de nos advertir, vigiai e orai. Porque existe uma ação que pode estar desconhecida e que nem por isso não acontece. Mesmo porque aquele que tenta prejudicar o outro ou subtrair o outro a algo que vai beneficiá-lo, vai fazer isso na calada. É de forma urdida, silenciosa, imperceptível para o ouvido vulgo,
para um empenho de êxito. Por isso a questão da noite ser enigmático, perigosa, a importância de pedir para o benfeitor me levar para um local de aprendizado enquanto durmo, de bênção. Porque a consciência, a mente, tem nuance e mosaico ainda desconhecido, defeso para nós. Eu posso ter um interesse nobre na vigília e isso ter solução de continuidade, interrupção quando durmo. E isso adentra e explode no despertar depressivo, angustioso, vulnerável que tem quando acordo. E Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos, na questão 471, que a sensação de uma ansiedade inexplicável, indefinível, angústia, tormenta, ou uma satisfação, uma paz, que eu não diviso a causa, de onde vem, eu vou atribuir isso e colocar isso somente na quesito físico? E a resposta é que isso quase sempre, ou seja, na maioria das vezes, é um efeito, uma reverberação da comunicação, da conversa que inconscientemente acontece com o espírito. Outros. Ou dessa interação com o espírito que eu tive enquanto dormia. E isso mostra a seriedade do momento do sono e o imperativo de rezar quando eu deito e no momento que desperto, porque posso ter recebido uma hipnose enquanto dormia, vinditosa, posso ter tido um reencontro perigoso, revivido algum duelo, e estar predisposta para a queda, para lapso de vigilância. Mesmo porque 1/3 das nossas vidas é passado, enquanto encarnado, no astral, na realidade espiritual, que é o momento em que dormimos.